Ok, vamos lá, eu só vou aqui buscar. Opa! Mais uma página aqui. As linhas de grade. Beleza. Agora deixa eu só pegar alguns exercícios aqui para a gente poder trabalhar. Será que ele vai pegar? Desculpa. Vamos dar luz. Ok. Se eu encontro alguma coisa legal aqui. Oito ponto um. Opa. Aqui não. Cinco. Seis. Oito. Beleza. Opa. Opa. Opa, tá aqui. Aqui você não fazer a aula e. Não tem como testar. Não tem como testar, né? Aí eu tenho um ponto. Aí você tem um ponto, de verdade. E antes disso foi 1 hora cada uma, né?
Não, tem que pegar até o PS. Que tive PS e tal. Antes ainda tá no PS. Ele trocou. Onde? Não, era PS. É 3 fases do PS. Quebraram aqui. Nossa, não tem nada, cara. Só. Online só acontece se for à noite, depois das 8. Beleza. Cafetização. Ué, como assim? Literalmente, cafetizar. Antes ele me acordava, viu? Antes ele me acordava, literalmente. Eu acordava, agora, tipo, eu tomo ele pra essa impressão. Eu tomava cafeína. Pessoal, vamos lá? Fazer uma questão aqui que é interessante para a gente ver a parte de propriedades aí e também da convolução, né? Então ele fala o seguinte, ó, que a resposta ao impulso, o H de T, né, de um sistema contínuo, né, na verdade linear e invariante no tempo, né, é dado pela seguinte expressão. Vamos colocar aqui, desenhado. Então, olha só, H de T, opa, ficou grande.
H de t igual delta de t menos 1 mais delta de t menos 3, tá? Essa é a resposta ao impulso, tá? E aí ele fala o seguinte, qual é o valor, né? Se eu entrar com um degrau, x de t é igual a um degrau, u de t. Então, entra no sistema, e ele quer saber o seguinte, ele quer saber o y de t, mas quando? Quando t for igual a 2, certo? Então, por que eu coloquei essa questão aqui? Né? É uma questão que a gente tem que saber duas coisas importantes. Então, entrou o x de t aqui, né? A gente tem que saber, primeiro, qual é a saída de um sistema linear invariante no tempo quando você entra com um sinal qualquer, certo? Então, a gente sabe que essa saída aqui, ó, y de t, vai ser o x de t, que é a entrada, convoluindo com o h de t, tá? Essa é a nossa fórmula geral, né? Para qualquer sistema linear invariante no tempo, a saída vai ser, né, a entrada convoluindo com a resposta ao impulso. Só que a resposta ao impulso, nesse caso aqui, é dada por uma soma de deltas, certo? Uma soma de deltas. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que quando eu pego o x de t qualquer e faço a convolução dele com o delta de t, né? O que acontece? Vai dar o próprio x de t. A gente já viu isso em vários exercícios. Inclusive, a gente viu isso para poder chegar nessa fórmula aqui, ó. Né? A gente fala, ó, quem é o x de t convoluindo com o delta de t? Na verdade, aquela soma, etc. É o próprio x de t, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer o seguinte, quando eu fizer essa convolução agora, então, que é o x de t convoluindo com esse h, que é dado por delta de t menos 1, mais delta de t menos 3, o que vai acontecer? Pela propriedade distributiva da convolução, eu vou ter isso aqui como sendo x de t, que multiplica delta de t menos 1, mais x de t, que multiplica delta de t menos 3, t menos 3, tá? Eu tenho essa resposta, né? Bom, aí a gente pode até lembrar o seguinte, ó, eu estou em delta de t menos 1, quer dizer, o que eu fiz aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu tenho um x de t, eu até não vou nem colocar, vamos supor que o x de t seja isso aqui qualquer, certo? Nem vou colocar por enquanto que ele vale u de t, tá? Vou até botar aqui o tal, né, para ficar mais acostumado com a nossa convolução. X de tal, certo? O que vai acontecer aqui? Se eu tiver, aqui o meu delta está aqui em 1. Esse é o delta. Eu vou botar assim, ó, de tal menos 1, tá? A gente viu que quando a gente faz convolução, a gente joga todo mundo quando ele não está em 0, a gente joga todo mundo para o 0, certo? Né? Então, o que vai acontecer? Se eu jogar esse cara para o 0, isso aqui é só para usar as nossas técnicas de convolução, né? Se eu jogar esse cara para o 0, quando eu terminar a convolução, tem que jogar depois o resultado para a direita, certo? E jogar para a direita, a gente sabe que no caso, jogar uma unidade para o 0, depois jogar para a direita, pegar esse x de tal aí e fazer x de tal menos 1, né? Quando você desloca para a direita. Aliás, eu vou fazer até um exercício aqui do livro para a gente poder
a gente poder trabalhar essa parte, que sempre vai cair uma questão, não custa nada fazer uma questão agora do livro, né? Então, falando sobre deslocamento, tá? Então, na verdade, a gente sabe que quando fizer isso aqui, essa convolução, que na verdade é isso aqui, ó, isso convoluindo com isso aqui, nada mais é do que x de t convoluindo com um delta de t menos 1, tá? Isso aqui vai dar o quê? X de t menos 1, né? Porque o x de t convoluindo com um delta dá x de t. Com o delta de t menos 1 dá x de t menos 1, porque você tem que deslocar quando terminar a convolução, certo? A mesma coisa vai valer o delta de t menos 3, concordam comigo? Certo? Vai valer para o delta de t menos 3. Tá, e agora? Bom, ele quer saber o seguinte, ó. Agora ele quer saber o seguinte, em vez de usar o x de t, eu vou usar que x de t é igual a u de t. Onde é que está isso? Eu colocaria isso no enunciado em português, é óbvio, mas está escrito. O valor da resposta ao degrau é o u de t, degrau unitário, né? Ok? Quando fala degrau e não fala mais nada, é o degrau unitário, né? Se tiver... porque às vezes o cara coloca 2 vezes o degrau unitário, porque é 2 o salto. 3 vezes o degrau unitário, 3 o salto. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então está aqui, u de t. O que vai acontecer? Quando eu substituir isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, na verdade, a minha saída, que é o y de t, ela vai ser dada por u de t menos 1, certo? Mais u de t menos 3, certo? U de t menos 1 mais u de t menos 3. Tá? E o que é isso? Coloca aqui, se quiser desenhar, certo? Mas dá até para fazer de cabeça. Ó, aqui é o t, eu vou desenhar aqui u de t menos 1, ó. Aqui é 1. O de t menos 1, pessoal, vai começar aqui, ó. Né? Em t igual a 1, certo? E o de t menos 3? O de t menos 3 vai começar aqui, ó, em t igual a 3, certo? 2, 1, 0, isso aqui é o u de t menos 3, tá? Ele quer saber quanto vale essa soma em t igual a 2. Em t igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter esse valor aqui, vou até botar numa outra cor aqui, deixa eu ver se não está muito grande, tá? Então vou ter esse valor aqui, ó. O u de t menos 3 vale 0 e o u de t menos 1 vale 1. Então o valor, a resposta é y de t é igual a 1 quando t igual a 2. Estou escrevendo até assim, ó, y de 2 é igual a 1. É a resposta que ele quer, certo? Ok? Esse exercício é um exercício relativamente simples, né? E que tenho certeza que se eu colocasse assim direto, muita gente ia ter dificuldade. O que é que tem que saber para fazer esse exercício bem? Você tem que saber que a convolução, né, é a resposta, né, de um sistema quando você coloca uma entrada qualquer, é a convolução da entrada com a resposta ao impulso, certo? Que é essa fórmula que a gente tem aqui, ok? A gente tem que saber que a convolução do x de t, convolução de qualquer sinal com o impulso é o próprio sinal, tá ok? É o próprio sinal. Isso vocês não podem esquecer. Então, às vezes, o cara coloca uma prova lá numa prova, assim, faça a convolução dos dois sinais. Eu até vou fazer aqui depois mais um exemplo. O cara coloca um sinal assim, ó. Vamos supor que seja um sinal desse tipo aqui, tá?
e aí coloca um sinal assim. Vou botar aqui deslocado, né? Aqui é 1, aqui é 2. Vamos fazer até com esse aqui como exercício. Vamos fazer isso aqui, pronto. Aproveitar a gente treinar uma convolução aqui. Ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2, tá? Aqui é aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, né? Até vou colocar aqui o seguinte, vou colocar o sinal que eu vou chamar esse cara aqui de H de tal. Qualquer um eu posso chamar, né? Esse aqui vai ser o X de tal, tá? Notem aqui o seguinte, que... Tá? Notem o seguinte, né? Quando eu terminar essa convolução, né? Ela vai... Eu tenho que deslocar depois, né, para a direita. Tem que fazer um deslocamento para a direita, certo? Porque eu vou ter que jogar o X de tal para a esquerda. Tá legal? E eu vou fazer isso, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui só para deixar vocês um pouco confusos, né? Eu vou colocar um sinal aqui que vale... Peraí, até vou botar diferente aqui para ficar mais interessante. Vou colocar diferente para ficar mais interessante. Deixa eu apagar aqui. Assim. Olha que coisa interessante aqui que eu fiz. Em 3, eu vou colocar um sinal que é menos 2. Como ele está em 3, ele é do menos 2 delta de T menos 3, certo? O delta, ele fica sempre, né? Se estiver em 3, é delta de T menos 3. Se estiver em 0, delta de T menos 0, que é delta de T. Certo? Que é o normal, certo? Ok? Então, eu coloco assim, pô, cara, o que é isso? Na verdade, galera, você vai fazer aquilo que eu falei, vai dividir sempre a convolução complicada em pedaços, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, presta atenção. Eu vou fazer a convolução desse sinal aqui. Vou botar só o X de tal aqui. Deixa eu mudar de cor para ficar claro que eu estou resolvendo. Então, vou colocar esse sinal aqui, ó. X de tal. Entre 0 e 1, certo? Eu tenho que escrever, eu vou precisar disso, a equação dessa reta aqui. Qual é a equação dessa reta aqui em função de tal, pessoal? Muito fácil. Qual é a equação dessa reta aí? É uma reta. Então é alguma coisa que multiplica tal mais um valor, né? Qual é a coisa que multiplica tal? Vamos, pessoal, tem que saber. Uma reta que passa pela origem, 1 para 1, quanto é que é? Tal, mais ela passa pela origem, então é mais 0, é tal. Certo? É tal. O y é igual a t, né? O y igual a tal, certo? Ok? Tranquilo, tá? Isso aqui é tal. E agora eu vou fazer a convolução com esse pedaço aqui, ó, que na verdade eu já vou inverter ele. Aí você fala, poxa, mas o que você quer não é aquele pedaço ali. Vou colocar isso aqui, ó, que é o H de menos tal. Mas isso não é H de menos tal não, pessoal. Eu sei que não é. Falta um pedaço, não falta um pedaço? Mas não interessa, eu vou fazer só com esse primeiro pedaço. Tá ok? Aí você fala... E o outro pedaço? O outro pedaço, cara, é igual ao primeiro pedaço, só que ele tem um tamanho maior, certo? Então a convolução só vai ter que ser multiplicada por 2. Não sei se vocês estão entendendo. Ela só vai ter que ser multiplicada por 2. Tá ok? E não é só isso. O outro pedaço, ele também começa em 1.
certo? Então a convolução vai ter que ser multiplicada por 2 e vai ter que ser deslocada uma unidade para a direita depois, ok? Tá muito difícil, tá dando para aguentar aí? Ok, então vamos fazer essa convolução. Olha só, essa convolução é das mais fáceis que tem. Por que é das mais fáceis que tem? Porque você tem aqui um cara, agora esse cara nesse caso aqui, né? Quando delta de tal é 0, então o que vai acontecer aqui? A gente sabe que sempre vai começar quando eu faço, né? Então estou fazendo a convolução, vou até colocar numa outra cor aqui, ó, né? Ó, estou fazendo a convolução disso, né, com isso, certo? A gente aprendeu que quando a gente faz convolução começando em os dois sinais começando em 0, a gente sabe que a gente faz isso para facilitar a nossa vida. O que acontece? Agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou variar os valores de t. O t é esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Desse lado aqui. É o t menos 1, né? Por quê? Porque a largura do pulso é uma unidade, certo? Vou variar os valores de t. Ok? Que quando eu variar os valores de t, quando t for negativo, o que acontece com esse sinal aqui? Ele vai para esquerda, certo? Então o que vai acontecer? Isso sempre vai acontecer, pessoal, quando a gente colocar os dois caras colados em 0, quando o t for negativo, né? A minha convolução, que é a minha saída, que é igual à convolução da entrada com a resposta ao impulso, vai ser sempre igual a 0. Então vocês não podem errar esse intervalo, tá ok? Quais serão os outros intervalos? Aí vai depender, né? Eu agora vou começar a deslocar o meu sinal, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu andar ele um pouquinho para cá, ó, né? Se a gente projetar lá no cara de cima, o que vai acontecer? Eu estou variando o valor de t. Dá para ver na figura aí que esse t aí é menor do que 1, certo? Enquanto eu tiver o t maior do que 0 e menor do que 1, o que está acontecendo? Eu estou tendo o quadradinho, né, que está aqui, né, ele está invadindo aí, digamos, né, meu lado aqui, né? O triângulo está aqui, o quadradinho vai começar a andar, ó. Ele está invadindo o triângulo, certo? Ele está invadindo o triângulo. Então, o que está acontecendo aí? Existe uma sobreposição, certo? Notem que para t menor do que 0, o quadradinho está se afastando do triângulo. Para t maior do que 0, ele está invadindo o triângulo. Ele vai invadir até chegar em t igual a 1. Ele vai invadir totalmente até chegar em t igual a 1. Quando chegar em t igual a 1, na verdade, ele vai começar a sair. E ele vai sair até t igual a 2. Certo? Quando t for igual a 2, ele vai estar aqui o quadradinho, ó. Olha a figura aí que eu estou desenhando. Ele vai estar aqui. E aí, a partir de 2, o que vai acontecer? Não vai... Até 2 ainda tem uma sobreposiçãozinha, lá no 1, digamos assim. A partir de 2 não vai ter sobreposição. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 intervalos aqui. Você vai ter t menor do que 0, t entre 0 e 1, t entre 1 e 2, e o t maior do que 2, que eu posso até escrever que a convolução vai ser 0. Por que t maior do que 2 a convolução vai ser 0? Porque não vai ter sobreposição de sinais, tá? Em t de 0 até 1, o quadradinho está entrando no triângulo. Em t de 1 até 2, o quadradinho está saindo do triângulo. Isso aconteceu agora, só tem duas opções, né? Entrar e sair, digamos assim. De 0 a 1 e de 1 a 2. Se o cara de cima aí fosse, né, mais largo, certo? Aqui a gente está usando só um quadradinho, né? Mas se fosse 2 quadradinhos, eu teria uma terceira opção. Seria de 0 a 1, que ele estaria entrando, de 1 a 2, que ele estaria lá dentro,
e de 2 a 3 que ele estaria saindo, certo? Ok? Não é o caso aqui. Então isso aqui vai ser o quê? Aqui, ó, vai ser, ó, se ele está entrando, o que está acontecendo aqui? Ó? Vai ter isso aqui, vai ter uma sobreposição assim. Esse cara aqui, a gente sabe que é T. Esse cara aqui, o de trás, seria T-1. Porém, de T-1 até 0 não tem sobreposição. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser integral de 0 até T, de quem? Da função que é o tal, vezes a função que é o quadradinho que é 1, de tal, certo? Que seria, né, a multiplicação dos dois e a integral, certo? Isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar tal ao quadrado sobre 2 de 0 até t, e que se finalmente vai dar t ao quadrado sobre 2. Aqui, o que vai acontecer? Aqui é quando o quadradinho já está dentro, né, digamos assim, né? Aí você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter essa parte aqui, em vez de ser essa parte, né? Quando está dentro, é quando está entre 1 e 2. E aí a integral é de t-1 até 1. Por que é de t-1 até 1? Porque a integral sempre é de t-1 até t. Só que, no primeiro caso, começa em 0. Então, porque t-1 é 0, de t-1 até 0, a função do quadradinho não existe. E agora, a integral começa em t-1 e termina em 1. Por quê? Porque de 1 até t, né, o quadradinho está fora do triângulo, certo? Ok? Está fora. Se você pegar aqui o triângulo, e o quadrado está aqui, ó. É isso que está acontecendo. Você só vai pegar essa sobreposição aqui. Então, começa em t-1 e aqui é 1, certo? Ok? Então, é t-1 até 1 de tal vezes 1 vezes de tal. Que é exatamente igual aqui, a gente já viu. Só que agora é de t-1 até 1. Isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1 ao quadrado menos t-1 ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 menos t ao quadrado menos 2t mais 1 sobre 2, que vai ser igual a quanto? Vai ser menos t ao quadrado mais 2t sobre 2, certo? Ok? Isso quer dizer o seguinte, isso aí é uma parábola assim, né? A primeira parábola é uma parábola assim, certo? Por quê? Porque a primeira parábola é t ao quadrado, então a maior do que 0, né? Tem que lembrar das coisas também de álgebra linear. Acabou a minha convolução. Como assim acabou? Acabou. Mas o exercício não é isso, claro. Não, tem provavelmente na prova eu não colocaria uma coisa tão grande assim. Como assim tão grande? Deixa eu explicar. Na verdade, essa convolução a gente já fez rápido. Mas é que depois vocês vão ter que fazer umas outras... O que a gente vai ter que fazer nesse exercício aqui é uma série de contas. A gente vai encontrar 4 resultados. Vocês vão entender já já, tá? Então, ó, primeiro resultado eu já encontrei. Eu fiz a convolução. Fiz a convolução desse cara aqui com esse cara aqui, certo? Na verdade, se eu desenhar agora, eu vou desenhar aqui, ó, né? Vou desenhar. Como é que você vai desenhar? Vou desenhar aqui, ó. Vai ficar o seguinte, ó. Vou colocar nesse cantinho aqui a convolução. Ó, 1, 2, 3. Então, vou começar a desenhar aqui, vou botar um traço mais... Vou colocar numa outra cor, talvez. Num roxo aqui. Vou fazer um traço mais forte. Tá? Então, olha só. Para t menor do que 0, ela vale 0. Para t maior do que 3, ela vale 0. Para t entre 0 e 1, ela vale o quê?
ela vale t ao quadrado sobre 2. Aqui, ó. 0, já desenhei. 0, já desenhei. Agora eu vou desenhar isso aqui, ó, t ao quadrado sobre 2. Na verdade, quando t igual a 0, vale 0. Quando t igual a 1, vale meio. Certo? Então vai ser uma coisa assim, ó. Certo? Eu botei ali porque aquele quadradinho ali significa meio, né? Se vocês olharem na escala, que dá, acho que dá dando para ver aí, não tá? Ok. Depois de 1 até 2, o que vai acontecer? Vale menos t ao quadrado sobre 2, né? Mais 2t sobre 2. Notem que quando t igual a 1, vai dar meio. Pode ver, ó. T igual a 1 vai dar menos t ao quadrado, menos 1. Mais 2 vezes 1, mais 2, dá 1, vai dar meio, certo? Igualzinho, tá? Porque a convolução normalmente não dá saltos, certo? Ela não vai dar saltos, ela é uma coisa contínua. Então, beleza, dá meio que já está aqui. E depois, quando t igual a 2, ela vai dar 4 menos 4, 0. Então, uma coisa assim, ó, cara para baixo, certo? Ok? Eu botei aqui até maior do que 2, né? Eu já te coloquei 3 aqui, mas... tem maior do que 2, tá? Então já está feita a convolução, não está... deixa eu colocar os valores aqui. Que eu estava usando. Então, ó, aqui, ó, vai ser meio. Aqui vai ser 1, tá? E aqui vai ser 0. Essa é a convolução. Porém, presta atenção, essa é a convolução, né, normal, digamos assim, que vai de... que a convolução desse cara com esse triângulo, mas colocado aqui. Então, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é o seguinte, agora eu tenho que começar a brincar com essa convolução aqui. Não estou entendendo, vocês vão entender. O que vai acontecer aqui? Eu agora vou pegar e vou ter que deslocar essa convolução, porque eu desloquei o triângulo para a esquerda. Então, eu tenho que deslocar a convolução para a direita. Isso aqui, basicamente, é fazer isso aqui, ó. Eu vou desenhar agora numa escala mais fácil de vocês enxergarem. Basicamente... Opa, tá tudo torto aqui. Então, ó, mudar um pouquinho a escala aqui. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Aqui 1, 2, né? Na verdade, a convolução que começava em 0, ela vai começar em 1, tá? Aqui vai valer meio e aqui vai valer 1, tá? Ela vai começar em 1. Então, ela é desse tipo aqui, ó. Desse tipo não, desse... Vou desenhar ela aqui. Então, agora a convolução vai começar em 1, vai fazer aquela curvinha da parábola, depois vai fazer a curvinha inversa da parábola. Tá feio isso, espera aí. Assim fica melhor. E vai continuar. Então, aí sim, ó, pessoal, presta atenção agora que é importante, tá? Aí sim, o que eu fiz aqui? Eu fiz a primeira resposta do meu problema, digamos assim. Assim, já o que eu queria, ou seja, já fiz a convolução disso aqui, com isso aqui já na posição correta. É essa a resposta que eu coloquei aqui, certo? Já na posição correta. Ah, Bel, esse problema vai cair na prova? Dificilmente, porque tem que fazer muita coisa, né? Tá, beleza. Mas não é só isso que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer a convolução desse cara aqui com esse cara aqui, certo? Ok? Aí você vai falar, beleza, né? A convolução desse com esse, eu já tenho, certo? A convolução desse com esse é igual ao que você já tem. Não, não é. Só que com o dobro do tamanho, né? E não é só isso.
A convolução desse com esse, presta atenção, desse com esse, quando eu fizer a convolução, depois eu tenho que, seria pegar o dobro do tamanho e deslocar para a direita, porque eu desloquei para a esquerda. Então eu teria que fazer isso aqui, ó. A convolução desse com esse seria o seguinte, olha como é que vai dar um pouquinho mais de trabalho no raciocínio, mas não é nada demais não, tá? Então aqui é o T, né? Aqui é a primeira parte 1, digamos assim. Isso aqui é a parte 2. Então a outra vai ser o seguinte, em vez de começar em 1, vai começar onde? Em 2. Em vez de terminar em 3, né? Vai terminar em 4. Em vez de ter altura meio, vai ter altura 1. Então é assim, ó, presta atenção, ó. A outra convolução, ó. Já vou desenhar. Ó, a outra convolução vai ser isso, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Ok. Pô, tá ficando complicado. Tá ficando. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não ficar... Porque agora eu vou precisar desse espaço aqui embaixo, tá? Então, olha só. Aí, agora sim, eu já fiz a convolução. Presta atenção. Agora sim, eu já fiz a convolução desse cara todo com esse cara de cá. Tá ok? Tá, e aí? E aí, galera, olha só. E aí é o seguinte, presta atenção. Esse cara todo aqui, esse cara aqui vai... Deixa eu colocar ele na posição... Vou colocar os valores, ó. Aqui vai valer 1, tá? Aqui vai valer... Aqui vai valer 1, tá? Beleza, tá? Agora tem que somar. Pô, vai somar, né? Na verdade, aqui a gente sabe que é uma coisa que tem menos T2 sobre 2 aqui, e aqui tem T2. No final, quando você somar essas duas coisas, vai acabar dando um T2 também. Não sei se vocês estão entendendo. Aqui vai dar um menos T ao quadrado sobre 2, e aqui vai dar um T ao quadrado sobre 2. Certo? Quando você somar essas duas parábolas... Estou falando isso porque é o seguinte, parábola com parábola dá quanto? Dá parábola, tá? Aí você tem que saber se a parábola é assim ou se a parábola é assim, certo? Então ela é assim, por quê? Porque a parábola de cima ela é, digamos assim, menor, porém ela ela é uma parábola positiva, mas ela tem um índice do A lá, do primeiro, AX2 mais BX mais C, o A vale meio. Mas de baixo, o A vale quanto? Vale 1. Então, quando você pegar e somar, né, vai dar um A. Nesse caso, na primeira parábola, o A vale menos meio, desculpe. Menos meio, ó. Tá aqui, ó, menos T2, tá vendo aqui, ó? Menos T2, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você somar com menos T2 sobre 2, né, vai dar menos meio. E aqui vai dar um T2 sobre 2, vai dar mais meio, certo? Então, mais menos, mais 1, né? 1 menos T2 sobre 2 dá T2 sobre 2, vai dar meio. Então, vai ser uma parábola para cima, é isso que eu estou falando, tá? Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que somar esses dois sinais. Não colocaria um problema desse na prova, não com parábolas, que ia dar muito trabalho para vocês. Talvez eu colocasse um desses, em vez de fazer o T, podia ter um quadrado. Também não ia ter tanta complicação, não, porque aqui é um problema mais complicado mesmo. Deixa eu somar aqui, então, esses dois caras, na mesma escala. Então, olha aqui. Até 1... Certo? Até 1. Tudo vale 0. De 1 a 2 é a parábola de cima. É isso aqui.
né? De 2 a 3, né? É uma parábola também que, notem, ela vai começar em meio e vai terminar em 3, estão vendo? Vai terminar em 1, porque olha o que acontece. Aqui ela vale 0 e aqui ela vale 1. Ela vai começar em meio por quê? Porque aqui ela vale meio e aqui ela vale 0. Aqui ela vale 1, aqui ela vale 0. 1 mais 0 dá 1. Meio mais 0 dá meio. Então isso aqui vai até 1. Seria uma coisa mais ou menos assim. Finge que é assim. Pode até ser mesmo assim. Eu não sei como é que vai ser. E finalmente aqui, ó, é de 1 até 0 e não vale, e aqui em cima não vale nada. Não vale nada não, o valor é 0, então vai ser uma coisa assim. Então essa é a resposta da convolução desse cara aqui com esse cara aqui, já colocado na posição que ele vai ficar, tá? Essa resposta aqui, tá? Então isso aqui é a convolução disso, né? De 0 até 2, certo? Com isso aqui, ó. De 1 até 2, certo? Isso aqui vai dar isso aqui. Deixa eu colocar um traço mais forte para a gente... Deixa eu só colocar os valores aqui. É um exercício bem completo, então... deixa eu colocar que tá bonitinho aqui. 2. Eu inventei ele agora, mas ficou bom. Bom que eu falo para exercício. A gente faz o difícil para na prova fazer o fácil. Aqui é meio. Oi? Então. Tá? Ficou aqui, tá? Ficou aí a convolução que você queria. Ah, mas Abel, não é isso. Ainda falta o quê? Ainda falta, olha só, olha lá, isso aqui, ó. Mas aí, preste atenção, o que você vai fazer agora é pegar esse sinal aqui, que é esse aqui, ó, botar ele aqui, e vai convoluir com o impulso. Convoluir esse sinal com o impulso é só pegar esse sinal e repetir, tá? E repetir. Só que aí você vai repetir ele em que posição? Lá na posição você vai deslocar ele 3 unidades, tá? Por quê? Porque o impulso está em que posição? Delta de T menos 3. Lembra? É o primeiro exercício que a gente fez em sala hoje, tá? Não precisa pensar muito. É o primeiro exercício que a gente fez em sala hoje. Convoluir um sinal com o impulso é o próprio sinal. Se o impulso está na posição menos 3, você vai ter que deslocar esse sinal para a posição... Desculpa, se o impulso está na posição 3, você tem que deslocar esse sinal 3 unidades para a direita. Se ele estiver na posição menos 3, você vai ter que deslocar esse sinal 3 unidades para a esquerda. Tá ok? Aliás, se eu coloco isso numa prova para sacanear, eu não ia botar, por exemplo, nessa posição, porque aí era sacanagem demais. Como assim sacanagem demais? É porque, pensa bem, sabe o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o sinal... Vocês lembram qual é o sinal, né? É esse cara aqui, certo? Ele vai agora começar onde? Ele vai começar em 3, certo? Sim, ele vai começar em 3 e vai terminar em 5, certo? Se eu fosse desenhar ele, presta atenção, ele seria assim, ó. Até que não seria uma sacanagem, mas tão menos. Se você desenhar ele seria assim, ó. Né? Por que você está colocando para baixo? Porque é menos. Mas na verdade, ele nem é assim. Se fosse colocar ele normalmente, seria para cima, concorda? Mas o impulso está para baixo, então ele vai para baixo. Só que ele é 2 impulsos para baixo, então teoricamente ele tem que ser dobrado. Então deixa eu desenhar ele aqui, já num traço mais forte. Seria uma coisa assim, ó. Pô, professor, você pega pesado, hein? Peguei pesado, realmente. Nesse exercício. Mas ele seria assim, tá? Deixa eu só colocar os valores aqui dos índices. Vocês entenderam por que ele seria assim? Primeiro, porque ele está para baixo, porque o impulso é negativo. Por
que ele está dobrado? Porque é 2 vezes o impulso. Por que ele começa em 3? Porque ele começava em 0 e o impulso está em 3. Certo? Então ele seria assim. E o que eu teria que fazer agora, galera? Para finalizar meu problema. Eu ainda não finalizei meu problema. Teria que pegar esse cara que está aqui e somar. Né? Notem que até a sacanagem, né? Eu vou somar já colocando em cima, tá? Eu vou colocar numa outra cor aqui. Tá? Numa outra cor. Olha só. Seria uma coisa assim, ó. Vai aqui, aqui beleza, aqui também, aqui beleza, aqui também, aqui beleza. Opa, agora deu merda. Como assim agora deu merda? Agora, galera, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer agora é que você vai ter aqui uma descontinuidade. Vocês estão vendo aqui uma descontinuidade? Na verdade, o que vai acontecer? Aqui é 1, né? Em 3, e aqui vai ter um cara que vale menos 2, certo? E então você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. E aqui é 0, e aqui é menos 1. Ah, não. Aqui é 1, isso. E aqui é 0. E depois aqui, logo em seguida, o que vai acontecer? Aqui vale 1, tá? E aqui vale menos 2. Então, você teria uma coisa mais ou menos assim. Você teria uma queda abrupta, né? Porque 1 mais menos 2 vai dar menos 1, né? Tá certo? Então, seria aqui. Certo? E 0 até menos 2. Aqui é menos 1. Aqui é menos 1. Aqui é menos 2. Seria um negócio assim. Tá? E ficaria isso. Essa seria a convolução. Olha que coisa louca. Aí você fala, mas ela teve uma descontinuidade. Teve uma descontinuidade porque você fez a convolução, né, com um cara que estava descontínuo ali, né? Tinha um sinal, certo? Tinha um negócio. Mas daria isso, né? Obviamente, se eu fosse colocar uma questão dessa mesmo para pegar pesado, eu não faria nessa posição 3. Talvez eu colocasse na posição 4. Porque aí na posição 4, pensa bem, simplesmente você faria o quê? Você faria uma coisa assim, ó. E depois você colocaria o cara para cá. Concorda comigo? Se fosse na posição 4, seria assim? Você simplesmente colocaria até... Você está entendendo o que eu estou falando? O que você já tinha feito e depois colocaria a outra coisa, tá? Beleza? Mas não tem a mínima condição de colocar uma questão dessa na prova. Por que não tem condição de colocar uma questão dessa na prova? Primeiro, a prova tem, vamos lá, 2 horas às vezes, né? O certo nem é 2 horas. Ela vai começar, a gente pode começar, se vocês quiserem, a gente está pensando, eu não falei com vocês, eu falei com outra turma. Como vocês não vão ter a primeira aula da tarde, vai ser dispensado, não vai ser dispensado? Não é? Então a gente podia começar a prova tipo umas 2 da tarde, né? E aí a gente ia até umas 4, entendeu? Aí tranquilo, a gente ficaria lá, porque na sala 6 não tem ninguém também, eu já passei lá, não vai ter ninguém, certo? Ok? Tranquilo assim? Eu já ia falar isso, mas eu ia colocar isso lá no negócio. E aí fica de 2 às 4, fica mais fácil, né? 1h30 eu não gosto, porque também o aluno termina o almoço, tem que sair correndo fazer prova, vai passar mal. Vai passar mal, ok? Então, acho que a gente podia fazer dessa forma. Tá? E aí, então, como a prova só tem 2 horas, aí você bota 4 questões, seria meia hora para cada questão, né? Essa de convolução, se você coloca uma questão desse tipo aqui, você demora mais do que meia hora, entendeu? Primeiro é o seguinte, mas você não demorou meia hora fazendo. Não, eu sou professor, né? Outra coisa, o método que eu usei aqui para fazer, apesar de ele parecer mais complicado, ele é mais simples, porque eu simplifico, né? Eu quebro um problema complicado em vários problemas menores mais simples. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Então é isso. Isso vocês vão ter que fazer. Então, vocês podem ter, por exemplo, na prova uma questão assim, ó. Um quadrado assim, pode ter tranquilamente.
que faz a convolução com um quadrado aqui também, certo? Tá ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a convolução desse com esse, certo? Depois você vai fazer a convolução desse com esse novamente e vai somar, certo? A convolução desse com esse vai dar uma reta. É isso aqui, ó. Basicamente, ó, a convolução de dois quadrados iguais é isso, tá? É um triângulo. São duas retas, na verdade, tá? Se eles tiverem o mesmo comprimento, tá? O que você vai acontecer? Depois você vai ter que somar o quê? Você vai ter que somar a convolução desse com esse. A convolução desse com esse, eu só estou colocando aqui, não é em zero não, né? Porque isso aqui teria que voltar. Não interessa, vocês fingem que já está na posição correta. Vai dar o quê? Daria isso aqui, ó, deslocado. Por quê? Porque o primeiro foi deslocado de uma unidade por segundo. Só que a convolução, como esse cara tem 2 vezes o tamanho, esse triângulo vai ser o quê? 2 vezes o tamanho. Aí você vai ter que somar esse triângulo com esse triângulo. Aí eu acho bem razoável, né? Porque, na verdade, quando você somar esse triângulo com esse triângulo, ó, são duas retas. Aqui vale 0, aqui vale 1. Então, é esse ponto. Aqui vale 0, aqui vale 2. Então, é esse ponto. Você vai ter um negócio assim. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos, sei lá, assim, e uma reta que cai assim. Estão entendendo o que eu estou falando? Seria a convolução desse cara aqui com esse cara aqui. Certo? Ah, mas espera aí, tem essa posição, beleza, aí você fazia com que esse eixo viesse para cá, ok? É porque na verdade a convolução que eu estou fazendo é isso com isso, né? Aí vai dar o quê? Vai dar isso aqui que eu acabei de colocar, ó, já dá, ó, sem escrever uma conta eu sei fazer essa convolução, né? Vai ser uma coisa assim, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 2, tá? Vai ser isso aqui, tá? Só que isso não está na posição 0. Isso está, vamos supor, na posição 3. Então, o que você vai ter que fazer? 1, 2, 3. Tem que botar o eixo aqui, ó. Você até pode brincar, né? Se você estiver fazendo a prova a lápis, você simplesmente vem aqui, agora apaga esse eixo aqui, apaga 1, 2, 3, coloca o quê? Coloca 3, 4, 5, 6, porque é 3 unidades, entendeu? E acabou, tá feita a questão. Pode fazer isso, tá? Ok? Oi? Então, você faz questão que pelo menos a resposta final seja a caneta ou pode... Não, pode ser a lápis. Pode ser até a sangue. A lágrimas. A lágrimas, suor, né? Tá ok? Você já fez ela? Já fez a prova? Não mesmo. Tá? Eu só vou fazer a prova. Cara, provavelmente eu só vou fazer a prova na quarta-feira, né? Eu ainda vou dar uma olhada. Eu hoje tenho que colocar todos os vídeos e todos os PDFs na página, mas pelo menos eu me organizei. Agora, tá muito organizada as minhas coisas, graças a Deus. Eu fiquei uma semana direto só organizando coisas. Acho que, dividindo. Você estava precisando fazer isso, estava precisando. Tá? Terminei ontem. Eu até podia já ter começado a postar uns vídeos, mas eu falei, tem que dar aula amanhã, 7 horas, não tem condição. Vou chegar lá, não vou conseguir acordar, se eu ficar fazendo vídeo de madrugada. Legal, ó, fizemos aí, tá? Uma convolução bem louca, né? Mas usando aí. Deixa eu fazer um outro exercício que caiu até em prova. Olha que legal. Vou botar um exercício que caiu em prova. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Não sei se eu já fiz esse aqui, mas esse exercício aqui é considerado um exercício difícil. Por quê? Difícil não é. Ele é até relativamente simples. Porém, esse exercício, ele se você não fizer uma determinada coisa, você não consegue fazer. Você não consegue começar o exercício direito. Não entendi, vocês vão entender já já. Então, olha só. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Já caiu em prova esse exercício, tá? Ele fala o seguinte, ó. Um sistema linear é invariante no tempo, tá? Tem a seguinte
relação entrada e saída. Aqui é menos meio, aqui é mais meio, aqui é 0. Isso aqui é uma entrada, tá? E aqui vale 1. E aí, você coloca essa entrada aqui no sistema. E o que sai é isso que eu vou desenhar aqui, ó. Aqui é 1, 0, 2, muito legal esse exercício aqui. Isso aqui é a saída, isso aqui é o x de t, isso aqui é o y de t, tá? Ok? Todo mundo entendeu isso, né? Entrou x de t, saiu esse y de t, tá? E ele fala que o sistema é linear e invariante no tempo, tá? Ok? E aí, ele quer saber o que acontece com o sistema, ou seja, o que é que sai do sistema quando você entra com uma entrada assim. 1, 2, 3, T. Chamar isso aqui de X' de T. 0, 1, menos 1. Então, vai entrar no sistema aqui. O que sai? O que vocês acham que tem que fazer aí? Não é tão difícil, né? Inclusive, se a gente lembrar, né, do que a gente faz lá quando a gente faz a convolução, você consegue resolver esse problema. Aí você fala, tem que fazer convolução aí? Não, não tem. Não tem que fazer convolução. Mas o que vocês acham? Eu acabei de fazer uma coisa parecida agora. Isso, exatamente. Olha só. Na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que mostrar que quem é o x' como uma função do x de t, né? Ou seja, como eu consigo construir o x' usando quem? Usando o x de t. Por quê? Porque aí, como o sistema é linear e invariante no tempo, a minha saída tem que ser uma função o quê? Tem que ser uma função linear. Então tem que ser uma soma e uma multiplicação por constantes, certo? Eu consigo obter o x' de t usando o x de t? Hein? O que vocês acham? Ó, eu consigo transformar isso aqui nisso aqui? O que eu tenho que fazer? Desloca 1,5. Então, eu diria o seguinte, ó, que essa parte aqui é x de t menos 1,5. Concordam comigo? Sim. E essa parte de baixo, quanto é que é? Menos x de t menos 2,5. Não é isso? Legal. O que eu tenho que fazer agora? A minha saída, galera, vai ser... Beleza, já resolveu o problema. A minha saída vai ser y de t menos 1,5 menos y de t menos 2,5. Certo? Claro, o sistema não é linear. Não é isso? Não é isso que a gente faz quando tem o sistema? Não, não é só linear, tem que ser o quê também? Invariante no tempo, não é isso? Não é? Eu simplesmente fiz x1 e x2 como se fosse, né, o x1 vai ser o x de t menos 1,5
e o x2 vai ser menos o x de t menos 1,5, certo? As entradas. Aí agora y1 e y2, certo? Ok? Só que tem que fazer o quê? Tem que fazer a invariância no tempo, tá? Então tem que dividir isso. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui para a gente poder somar. Vocês entenderam como é que faz? Por que o exercício é considerado um exercício de médio e até de difícil? É que se o cara não vê isso, ele não começa, ele nem toca no problema, né? Então, por isso tem aqueles problemas na lista de você transformar um triângulo num trapézio. Vocês estão entendendo isso ali? Você treina enxergar esse tipo de coisa, tá? Ok? Legal? Então, olha só. Eu vou desenhar agora o y de t menos meio. Ele começava em 0, não é isso? Ele começava em 0. Ele vai começar agora em 1, 2, 3, 4. Ele vai começar em... Aqui é 1. Ele vai começar em 1,5. E vai até 2,5. Certo? Depois de 2,5 ele vai até 3,5. Tudo com o tamanho 1. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Começa aqui e vai até aqui. O tamanho é 1. Tá? Vai daqui até aqui. O tamanho é 1 aqui, tá tudo certinho. Viu? Isso aqui é o y de t menos 1,5. Agora, vou desenhar aqui embaixo. Vou andar mais um pouquinho. O quê? O y de t mais 2,5, que é quase igual. Quatro, 3, 2, 1, 2, 2,5, 3,5, 4,5. Pronto. Beleza, agora é só somar. Não! Na verdade, você vai subtrair, não é? Não é isso? Então eu falo, ó, quando for subtrair, galera, soma com o inverso. É mais fácil de fazer a soma, eu acho, pelo menos. Soma com o inverso, tá? Então, como assim? Eu vou inverter o inverso em amplitude, né? Cuidado que o inverso em tempo é assim, certo? É assim que eu vou fazer agora, ó. Opa, tá muito grosso. Menos 1, tá? Aí, ó, não é difícil essa soma, tá? Não é difícil. Por quê? Ó, até 1,5 vale quanto? Vale 0. Não é difícil a soma. Então, ó, até 1,5 vale 0. Entre 1,5 e 2,5, aqui é 2, aqui é 2,5. Vale aquela reta de cima, concorda? Então, ó, ficou a reta de cima. Certo? 1, 0. Tá? Agora, vai ser essa reta somada com essa reta aqui. Reta mais reta da reta. Certo? Reta mais reta da reta. É só saber os dois pontos que precisam, ó. Nesse ponto vale 1, nesse ponto vale 0, dá 1. Nesse ponto vale 1, nesse ponto vale menos 1, vai dar 0. Então é isso aqui, ó. Certo? É isso aqui. Então, ó, aqui é 3,5, aqui é 3, aqui é 3,5. E agora? Agora, galera, ó, é só para baixo, tá vendo? Em cima não vale nada e aqui embaixo vale um quadrado. Então vai começar onde? Vai começar em menos 1. Vai continuar até menos 1, até aqui.
Então, isso aqui é 4,5, aqui é 4, e está feito a nossa saída, ok? Deixa eu só colocar num traço mais forte aqui, para a gente ficar, ó. Aí você fala assim, Abel, quando você pede para desenhar na prova, é só deixar o desenho? Duas coisas vocês têm que colocar, galera, o desenho e os ordenadas e abscissas, entenderam? Estou falando porque eu tenho que saber exatamente se o desenho está correto. É o valor, certo? Então aqui, ó, tem que aparecer esses valores aqui, ó. Aqui tem que aparecer 2,5 e assim por diante, tá? Para eu saber, fala. Fazer tipo X, aí abre chave 0, se D, Não precisa não precisa. Se você deixar desenhado direitinho assim, não precisa. Se você quiser deixar por intervalos, que nem você colocou, né? Você fala assim, ó, entre t menor do que 1,5, x, y de t igual a 0. T entre 1,5 e 2,5, na verdade, é uma reta. Deve dar trabalho se você fizer isso, ó. Porque olha só, para você pegar essa reta aqui não é t só é t, só que tem que vem até aqui, né? Não sei se você está entendendo, é t menos 1,5. Está entendendo o que eu estou falando, né? Depois, essa reta aqui é o quê? É menos t mais 3,5. Tem que fazer a equação da reta, dá trabalho. Então, ela poderia fazer assim, ó, isso aqui quem é essa função aqui? É 0 para t menor ou igual, sei lá, eu nem boto menor, como eu falei, esses intervalos aqui, essas fronteiras não interessam muito para a gente da engenharia, interessam mais para matemática, mas para engenharia a gente não se preocupa muito com isso. Então seria t menor do que 1,5, né? Depois, aqui, né? Depois seria t menos 1,5, né? Quando t está entre 1,5, escrevi errado. 1,5, t e 2,5. Aí depois seria menos t mais 3,5, se eu não me engano, é isso mesmo. Quando t está entre 2,5 e 3,5. Aí seria menos 1, quando t está entre 3,5 e 4,5. E seria 0 novamente para t maior do que 4,5. Isso é descrever. Isso pode cair na prova numa outra questão. Descrever. Isso aqui você escreveu assim, né? Como é que você escreveria isso de outra forma? Você poderia escrever assim, ó. Isso aqui é t menos 1,5 que multiplica u de t menos 1,5 menos u de t menos 2,5 mais menos t mais 3,5 que multiplica u de t menos 2,5 menos u de t menos 3,5. Estou dividindo. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, mais o que? Menos 1 que multiplica u de t menos 3,5 menos u de t menos 4,5. Isso aqui é o meu y' de t. Aqui ficaria a mesma coisa que eu fiz aqui, só descrevendo em função das variáveis. Vocês entenderam, né? Ok? Entenderam? Legal. Tá? Então, é uma questão legal, ó, tá vendo? Esse tipo de questão vai cair. O que vai cair sempre? Ó, a primeira questão vai ser uma questão com deslocamento, tipo, dado x de t, encontre x de menos 2 x de t, multiplica, sei lá, alguma coisa assim, vai ter deslocamento, operação com sinais, né? A segunda questão provavelmente vai ser uma classificação de sistemas, alguma coisa do gênero, com mais de um item, mais de um sistema.
entendeu? Então, que aí, o que é? Se é linear, se é invariante no tempo, se é causal, se é com memória e se é estável, alguma coisa assim, tá? 5 classificações. Terceira questão vai ser alguma coisa de sistemas em geral, alguma coisa como isso aqui, como esse exemplo que a gente acabou de fazer agora, tá? Né? Escreva a saída. E a quarta questão é a convolução. Basicamente, a minha prova é assim, tá? É uma convolução, tá? Então é isso, são 4 questões. A convolução como é que vai ser? Eu posso dizer que não vai ser uma convolução de um quadrado com um retângulo, né? Tudo começando em 0, não pode, né? Mas vai ser uma convolução que você vai fazer o quê? Provavelmente você vai ter que fazer, quando terminar a convolução, você vai ter que colocar de novo na posição, aquele negócio. Ah, mas não pode fazer direto? Teve um aluno falando, não posso fazer direto? Claro, os livros ensinam, inclusive, a fazer direto. Só que eu garanto para vocês que vocês fizerem separado, como eu faço, fica mais simples, tá? Não é... Bom, eu acho que fica mais simples, sabe? Fica mais tranquilo de você raciocinar, porque principalmente os intervalos, galera, sabe? Os intervalos é que quebra a perna, né? Porque aí do jeito que eu faço, cara, você só vai ter 2 casos. Claro, pode acontecer, por exemplo, uma convolução infinita. Aí também não é nem tão complicado o intervalo, né? Mas assim, se eu tiver um cara com outro cara, né, tem um caso em que eles têm o mesmo tamanho e tem um caso que um é maior do que o outro, certo? Certo? Um é maior do que o outro. No caso que eles têm o mesmo tamanho, o que vai acontecer? Você vai ter basicamente um intervalo 0, depois um intervalo 0, um intervalo que ele entra e um intervalo que ele sai, certo? Bacana, não é isso? Se tem um que um é maior do que o outro, se bem que aqui tem 2 caras, né? Vamos supor que seja assim, né? Para ficar mais fácil, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser um intervalo 0, outro intervalo 0, um intervalo que ele entra, um intervalo que ele continua e um intervalo que ele sai. Entendeu? São 3 intervalos internos, que é o que complica. Quando é infinito é mais fácil ainda, porque é o seguinte, quando é infinito a função é assim. Aí o cara vai entrar, só vai ter um intervalo que ele entra e um intervalo que ele está dentro. Acabou. Porque não é o que ele não sai. Você está entendendo o que eu estou falando? É quando você bota um cara aqui embaixo, certo? O que vai acontecer? Ele não vai sair. Tá ok? Ele está entrando até ele entrar. Depois ele continua. Na verdade, o outro intervalo ele não sai. Ele já está lá dentro, mas é um outro intervalo, certo? O que vai acontecer é que a convolução diminui. Por que ela diminui? Porque normalmente se faz assim, não poderia até aumentar. Por que diminui? Porque olha só, porque você faz a convolução de um vezes o outro no intervalo, entendeu o que eu estou falando? O que vai acontecer? Cada vez mais essa áreazinha aqui, ó, ela vai ficar menor. Entenderam o que eu estou falando? Ela vai ficar menor, tá? Então ela vai tender a 0, quando é como se você tivesse no infinito o sinal é 0, então ela vai tender a 0, entendeu? Supondo nesse sinal aqui, se fosse um sinal tipo, sei lá, pode ser esse aqui, por exemplo, uma coisa constante. Aí o que acontece? A convolução ela fica fixa depois de um tempo. Ela não volta a 0, entendeu? Ela fica fixa, tá? Ela fica um valor fixo, tá? Por quê? Porque é simples, né? Olha, se pensa bem, esse cara vai entrar aqui dentro, quando ele estiver lá dentro, a área vai ser sempre essa, né? Vai ser sempre a mesma, ele está deslocando, mas a área está sempre a mesma. Uma área constante, tá? Se fosse um T, aí já seria uma área cada vez crescendo, seria uma convolução crescente, pode acontecer. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Ok? Convolução, assim, cara, eu fiz muitos exemplos com vocês, tá? E os exemplos complicados, fiz um exemplo complicadaço agora, mas vocês viram que eu quebrei ele em várias partes mais menores? Quebrei. Não quebrei em várias partes menores? Quebrei, pô. O primeiro cara, olha só, essa parte menor aqui, teoricamente todo mundo poderia fazer, certo? Ah, mas aí depois você somou com outra, tudo bem, somei com outro, mas, sabe, na verdade não é nem essa, era essa aqui, ó, né? Aí quando eu desloquei, fiz a convolução com isso, que era o dobro do tamanho, deu isso, também já estava feita a primeira parte, só desloquei e aumentei, aí depois tive que somar as duas, aí deu um pouquinho de trabalho que aparece esse dentezinho aqui, certo? Aqui, né? Mas tudo bem, né?
E depois eu somei para um outro cara. A outra convolução era ridiculamente simples, porque eu não tinha que ficar fazendo convolução nenhuma. Convolução com o impulso é a própria função. Tá ok? Convolução com impulso é a própria função. Tá? Ah, mas o impulso está deslocado, então é uma função deslocada. Mas o impulso está multiplicado por menos 1, então é uma função multiplicada por menos 1. Por que isso? Porque é só você tirar, coloca esse, em vez de colocar, coloca o impulso. Tá? Na origem, aí é a própria função. Mas o impulso está na origem. Você já sabe quando a função não está na origem, tem que botar ela na origem. Se eu boto, depois a função tem que fazer o quê? Tem que voltar. A gente aprendeu isso. Certo? Ah, mas se o impulso for para baixo, não tem problema. Convolução é uma integral. Se você bota um menos ali, você pode botar um menos para fora da integral. Se você coloca um menos para fora da integral, o que você está fazendo? Está invertendo. Se fosse um 2, o que você está fazendo com o valor do sinal? Está dobrando. Se fosse um menos 2, está dobrando para baixo. Acabou. Tá? Falou, galera. Então, até quinta. A não ser que vocês queiram ver a aula de quarta-feira também. Essa aula de quarta-feira não vai ser igual a essa. Eu sempre colocando as aulas de exercícios diferentes. Por quê? Porque depois vocês podem ver os vídeos e ver o exercício que foi feito na outra turma. Tá? Ok? Não tem mais teoria. A aula de exercício pode ser diferente das turmas, entendeu? Ok, galera. Falou.